Este é o fim da linha. O esforço nunca é uma garantia de que tudo vai dar certo. A vida é instável, assim como o futuro, que é imprevisível. Mesmo assim, sempre nos perguntamos: por quê? Por quê? Por quê? E a resposta? Bom, talvez ela esteja bem na nossa frente. Blue Box, capítulo 133. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um vídeo de Blue Box. E pessoal, que capítulo tenso. Esse capítulo me pegou diretamente na alma, ele foi bem emocionante, bem triste. Eu vou comentar sobre tudo o que aconteceu nele e como muitas vezes a vida é imprevisível, né? Como as nossas expectativas, elas pegam e são frustradas e muitas vezes nem é culpa nossa, não é? Bom, vamos comentar sobre mais esse capítulo. Antes de mais nada, muito obrigado a todos que vão deixar aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Aposto que mesmo aqueles que não gostavam da Chinatsu, a partir desse momento, ao menos vão sentir empatia pela personagem que teve, vamos dizer assim, os seus objetivos frustrados mais uma vez. A dor que ela deve estar sentindo é inexplicável. Bom, gente, nós iniciamos esse capítulo e ainda está chuvoso, enquanto a Saisho continua enfrentando a Imei. Esse ponto da chuva é algo que eu destaquei a capítulos passados e que eu imaginava que sim, a escola Imei ela poderia perder, mas mais do que isso, eu também presumia que em algum momento em Blue Box alguém iria se lesionar. E é triste a notícia da gente saber que é uma das personagens que a gente gosta tanto e que ao longo desses últimos capítulos, ela tem sido um dos pontos mais focais do mangá, não só também como ela passou a ter um desenvolvimento a mais, e isso faz com que mais pessoas acabassem gostando dela. Então, nós estamos ali ainda na partida, né? A Chinatsu tá jogando e tudo, tá uma partida bem acirrada. Nós vemos que a situação tá bem a favor da Imei, mais pessoas começam a assistir aquela partida, e eu gostaria que vocês reparassem em um detalhe. A Chinatsu, depois do capítulo passado, quando ela se decide dentro da sua mente, acerta a cesta, é ali que a Imei estava cravando a sua própria vitória. Não só isso, como a autora ela utiliza os painéis e os desenhos para demonstrar que a Chinatsu dessa vez estava à frente da Yumeka. Um grande detalhe desse é, quando as pessoas estão chamando ali, vamos ver essa partida está sendo bem disputada, porque a Imei foi a primeira colocada nos últimos nacionais e papapá, e a Saisho foi a segunda, então essa partida do terceiro round é como se fosse uma final. E aí a Chinatsu, a gente vê o desenho dela na frente da Yumeka, como se ela estivesse ultrapassando a Yumeka. Então ela estava melhor, estava em melhores condições e não estava só vencendo na partida, como também venceria a partida se a Chinatsu não tivesse saído do jogo. Porque logo a seguir o que vai acontecer, ela vai pegar, fazer o seu arremesso quando uma menina acaba trombando com ela e ela tem um entorse ali, né? Então ela acaba caindo. O pessoal fica preocupado, só que quando ela levanta, parece que tá tudo certo. E é aí então que a partida continua rolando, o Taiki já começa a ter um pouquinho mais de preocupação, principalmente porque quando você assiste muito futebol, vôlei, basquete, qualquer tipo de esporte e você também o pratica, você percebe quando a pessoa ela tem um entorse ali e aparentemente falando, pessoas comuns assim que não costumam acompanhar esses tipos de esporte, elas não notam. Então a gente já vê ali a cara do Taiki de preocupado, mas aparentemente não tinha acontecido nada. É então que a Chinatsu vai tentar mais um arremesso e tudo, ela acaba acertando, faz a cesta e tal, só que ela sente uma fisgada ali no entorse. Ela teve ali uma lesão que vai se agravar ainda mais pelo cansaço físico também. E é então que nesse momento, quando ela acerta ali a cesta, ela logo dá uma olhada para trás. Por quê? Porque elas têm que se recuperar ali e tal, na marcação e tudo mais, e quem estava saindo ali atrás era a Yumeka. Então, mesmo sentindo esse entorse, ela pretende continuar, pra gente ver o quanto ela tá determinada a vencer aquela partida. E é então que ela olha pra Yumeka, todo mundo tá voltando e tudo, continua o jogo, e é aí então que nós vemos um olhar dela ali, que ela tá se desgastando cada vez mais, o Taiki preocupado, e eu diria até mesmo que incrédulo, e aí a gente tem uma pequena passagem de tempo de flashback pra mostrar o quanto o tempo passou, e o quanto ela praticou, e o quanto ela não desistiu,
com todo esse tempo e detalhe, mesmo assim ela sempre chegou mais cedo que o Taiki para treinar. E olha só a importância de tudo isso, porque o Taiki começa a relembrar tudo e tal, a mãe dele falando, pô, você acorda todo dia cedo e tal, só que tem uma pessoa que sempre chega mais cedo do que ele, que era a Chinatsu. Então a gente vê ali uma breve passagem de tempo que nos dá aquele sentido de olha o tanto que essa menina se esforçou, olha o tanto que ela estava dedicada, olha o tanto que o Taiki, que é um cara que já se dedica, estava tentando alcançar ela. Por isso que nesse momento, quando a gente encerra esse flashback, onde os dois estiveram sempre juntos e dá aquele sentido de, poxa, ele entende a dor dela, ele sabe o quanto ela se sacrificou, o quanto ela estudou, o quanto ela fez para estar ali, é nesse momento que a boca dele ali mostra aquela situação de indignação, raiva, porque ele não queria que aquilo acontecesse. E a Chinatsu cai ali no chão, né, com muita dor no pé direito, que foi o seu pé que acabou torcendo. As meninas olham para trás, gritam, Chinatsu, o que aconteceu? E reparem, a Chinatsu em nenhum momento ela dá um grito de dor, ela fica só... sabe? Porque nesse momento ela estava tentando segurar a dor de tudo aquilo que estava acontecendo, porque todo o seu esforço vai para o ralo abaixo quando acontece uma lesão, porque ela já sabe, aquilo normalmente tira a pessoa pelo menos daquele jogo, e aquele jogo era importante porque se não fosse a Chinatsu ali como capitã, a Escola Emei não teria toda aquela vantagem, e essa cena ela vai quebrando a gente, porque ela primeiro quebra naquele primeiro entorse, depois nós percebemos que a Chinatsu ela tá se esforçando um pouquinho a mais, só que ela não aguenta, o cansaço é absurdo junto com o entorse que acabou acontecendo e ela não consegue se mover, ela acabou caindo no chão e aquele painel todo branco com só ela ali sozinha é o mesmo painel que a gente teve quando o Taiki perdeu uma das partidas de badminton e ele ficou totalmente desolado. Lembra quando ele cai no chão totalmente exausto, cansado, lascado e tudo no meio da partida? É a mesma situação que a Chinatsu passa agora. Só que a dor é ainda muito maior porque nós vimos ela se dedicando todo esse tempo e tal, e por principalmente a gente ter aquele foco entre Yumeika e Chinatsu, essa parte acaba destruindo demais, assim, cara, eu me emocionei demais nessa cena, a autora soube escrever muito bem e a gente fica naquele por quê? Porque a pessoa que se dedicou tanto, a pessoa que se esforçou tanto, por que isso acontece bem agora? E aí então o Taiki sai da torcida, ele desce até a parte de baixo para ver como tá a Chinatsu, a gente vê que o pano tá em cima da cabeça dela, provavelmente ali para não mostrar não só os sinais de dor que ela tá sentindo, mas principalmente o seu sofrimento. A gente percebe que ela não responde ninguém depois que ela vai pro hospital, porque ela vai pro hospital, o pessoal vai levar ela, então ali não está sendo apenas uma dor física, mas também a dor na sua mente, a dor no seu coração. Porque aí a Yumeika olha e, tipo, ela fica assustada, ela fala, pô, como assim? A Chinatsu que se esforçou tanto, ela acaba se machucando. Por que isso tá acontecendo? Ela merecia ganhar. Ela sempre se dedicou. Essa, pelo menos, é a pergunta que ela faz no final do capítulo, porque logo a seguir, as meninas vão continuar ali, travando um incrível jogo contra a Saisho, só que a Saisho, graças a Yumeika, acaba vencendo, porque a menina, a número 11, ela estava imparável. E eu acredito que ela tenha se dedicado tanto para vencer a Emei, não porque era só o time da Chinatsu, como também a Yumeika, ela não tem só aquele objetivo, mas ela queria dar o seu melhor, assim como a sua amiga deu o seu melhor. Então, nada mais justo do que ela superar ali os seus limites. E mais uma vez, a cena da chuva é mostrada pra gente, enquanto o pessoal da Emei ali de costas e tudo, bem ao longe, assim, bem afastadas, são eliminadas e naquele ano elas não vão participar dos nacionais. O que traz uma dor terrível pro Taiki, porque ele não pôde acompanhar a Chinatsu, mas manda mensagem pra ela perguntando se ela tá bem. E aí ele fica revoltado porque ele não consegue imaginar o porquê aquilo aconteceu bem naquele momento, sabe? O último ano dela era a última chance dela e simplesmente não foi algo que ela fez para que aquilo acontecesse, né? Não foi um erro dela. Na verdade, foi uma ocasião, algo que acontece no meio do caminho, algo que acontece na vida e que pode acontecer com qualquer um. Mas não deixa de trazer uma certa revolta no interior dele, porque ele viu todo aquele esforço e ele queria que fosse ao menos recompensado. É aí então que aparece a Yumeika ali e fala, ei, você e tal, como que tá a Ti, como que ela tá e tal, o que aconteceu com ela? E aí o Taiki não sabe, porque ele também não recebeu nenhum tipo de resposta, e aí a Yumeika começa a falar, porque ela que se dedicou tanto pro basquete, ela nunca desistiu, ela não desistiu igual a mim, né? Ela continuou, ela se esforçou e ela merecia vencer. A Yumeika reconhece isso e pergunta, por quê?
ninguém sabe o porquê, e simplesmente a gente encerra o capítulo com ela ali, segurando bem forte ali no ombro do Taiki, se perguntando, querendo chorar ali, ou já chorando, e o Taiki também incrédulo e sem resposta alguma. É ali que nós terminamos esse capítulo, e, gente, que capítulo doloroso, assim, tipo, cara, deu pra sentir a dor da Chinatsu, a dor do Taiki, a dor da Yumeka. Você vê ali, às vezes, o seu amigo se dedicando e ele não consegue alcançar alguma coisa também, você fica triste por ele. Então, é como a vida é. A vida, ela é, na verdade, ela é instável. Alguns dizem que não é justa, mas eu acredito que o sol, ele nasce para todo mundo. Nasce pros bons, nascem pros ruins, assim como diz também na Bíblia. Mas um ponto legal disso tudo é que isso pode acontecer com qualquer um. E isso eu acho que não parte do pressuposto de justiça, mas sim de que a vida é instável. As coisas simplesmente muitas vezes acontecem. Às vezes não acontecem ao seu favor, às vezes acontecem ao seu favor. E assim como às vezes você ganha uma partida, outra pessoa perde. Enquanto você chora, uma outra pessoa ali está sorrindo. E às vezes quando você sorri, também uma pessoa chora. A vida é assim e a gente apenas precisa aceitar ela dessa forma e seguir em frente, porque as coisas que estão fora do nosso controle não tem o que a gente fazer. O mais fácil é a gente focar nas coisas que a gente pode fazer e continuar seguindo em frente. O restante do que vai acontecer aqui em Blue Box eu não imagino, porque vai ser apenas tristeza, tristeza e tristeza. Eu não sei se ela vai para o exterior para ficar lá com seu pai, com a sua mãe e tudo mais, mas é bem provável que isso possa acontecer, ou que ela apenas termine o seu ano escolar dentro do Japão e depois disso ela vai ter que se mudar, provavelmente. E aí é então que a gente entra naquela coisa, o que será que o seu pai vai dizer? Visto que ela deu realmente o seu máximo, só que aconteceu algo que estava totalmente fora do seu controle. E a vida é assim, às vezes tem uma pedra e você acaba tropeçando, você não consegue pular essa pedra, mas talvez numa próxima vez você consiga seguir adiante, não é? Bom, é isso, pessoal, muito obrigado a todos que compareceram nesse vídeo. Esse vídeo foi bem difícil assim de fazer, porque eu fiquei pensando no capítulo diversas vezes e eu fiquei triste demais, sabe? Tipo, eu esperava que a Chinatsu conseguisse vencer depois do último capítulo, mas acho que a premonição da chuva que eu tinha há muito tempo atrás, que eu disse pra vocês que poderia acontecer algo de ruim dela perder a partida ou algo assim, realmente se concretizou. E não só isso, eu já tinha teorizado algumas vezes que em algum momento talvez alguém fosse se machucar, e foi bem a Chinatsu. E, putz, cara, foi triste demais, cara, foi triste demais. Esse foi o capítulo de Blue Box, muito obrigado a todos que compareceram até aqui, o Mano Joe está vazando. Até o próximo vídeo, galera. Fui, valeu.